Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, iremos ler o versículo 16 e o versículo 17. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, pela vida do pastor Jonatas, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Quero louvar a Deus pela minha família, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Deus tem uma palavra para nós. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Já foi orado, os irmãos podem se assentar. No primeiro versículo do capítulo 1 de Romanos até o versículo 15, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma intenção de fazer uma visita à igreja de Roma. Os planos de Paulo era ir até Jerusalém, deixar uma oferta missionária para os cristãos pobres que haviam ali em Jerusalém, e depois Paulo tinha a intenção de ir para Roma a fim de comunicar a mensagem do Evangelho à igreja que estava ali em Roma. Paulo também tinha a intenção de, a partir de Roma, ir para Espanha, a fim de pregar o Evangelho em lugares aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Quando nós chegamos no versículo 16 e 17 de Romanos, é importante destacar que foi lendo esses dois versículos que o reformador Martinho Lutero entendeu qual era o caminho para a salvação durante o século XVI. Sendo assim, esses dois versículos 16 e 17 de Romanos deu início à reforma protestante. Esses versículos são as bases que temos para sustentar as 5 solas da reforma protestante: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. É interessante que o versículo 16 começa dizendo: porque não me envergonho do Evangelho. Mas para compreendermos essa afirmação do apóstolo Paulo, nós precisamos compreender quem era Paulo. Paulo era de Tarso, cidade da Cilícia, atual Turquia. Ele mesmo vai dizer que nasceu em um lar judeu. Os seus pais eram fariseus. Sendo assim, ele também se tornou um fariseu. Paulo, ele vai crescer e vai estudar aos pés de um dos maiores expoentes do judaísmo de sua época, Gamaliel. A Bíblia vai dizer que esse homem vai se tornar um ferrenho defensor das suas tradições, do judaísmo da sua época. Ao perceber que o cristianismo estava em expansão, em desenvolvimento, esse homem vai enxergar no cristianismo uma ameaça, porque para ele a verdadeira religião era o judaísmo. Então ele começa a perseguir a igreja de Cristo. Ele vai matar, ele vai oprimir, ele vai prender, ele vai julgar, ele vai humilhar os cristãos. Porém, em Atos capítulo de número 9, o apóstolo dos gentios, ele tem
partir desse encontro, ele tem a sua vida transformada. Agora, o evangelho que ele perseguia, a fé que ele desprezava, ele vai abraçar. Ele vai se tornar um dos maiores expoentes do cristianismo. Então, essa frase, eu não me envergonho do evangelho, ganha um significado mais profundo quando nós compreendemos que antes dele conhecer Jesus, ele se envergonhava do evangelho, ele desprezava o evangelho, ele perseguia a mensagem do evangelho. Aleluias! É importante nós observarmos que nos dias de Paulo, os judeus desprezavam a mensagem do evangelho. Por quê? A lei dizia: maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Então, quando se pregava a mensagem de que um carpinteiro judeu morreu na cruz, os judeus, eles ficavam escandalizados. Agora Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Roma. Roma era a capital do império. Os romanos valorizavam a força, o poder, o domínio. Eles eram os dominadores do mundo da sua época. Qual seria a reação dos romanos ao ouvirem Paulo pregando sobre um Deus que se fez homem, sobre um Deus que se fez um carpinteiro simples, que nasceu em uma pequena cidade chamada Belém, sobre um Deus que cresceu na desprezível Galileia, porque essa era a visão sobre a Galileia nos dias de Jesus. Qual seria a reação dos romanos ao ouvirem que esse mesmo carpinteiro simples que cresceu na Galileia, ele formou um colégio de apóstolos simples, aonde a maioria eram analfabetos? Agora, esse carpinteiro simples, ele é traído por um dos seus discípulos, ele é negado por um outro dos seus discípulos, ele é condenado à morte pelo seu próprio povo, ele é entregue à morte por um procurador romano chamado Pôncio Pilatos, ele morre de uma forma vergonhosa na cruz. A cruz era um dos piores instrumentos de tortura da época. Era uma forma vergonhosa, desprezível de morrer. Somente os piores criminosos morriam na cruz. Então é dentro desse contexto que Paulo está olhando para a igreja de Roma e está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Era difícil para os judeus, para os romanos, compreenderem que aquele Jesus, aquele carpinteiro que eles crucificaram, na verdade era o Messias. Mas Paulo está dizendo: o evangelho, ele é o poder de Deus. O que era o evangelho? Antes de responder o que é o evangelho, nós precisamos compreender o que não é o evangelho. Em primeiro lugar, o evangelho não é um manual de autoajuda, porque quantas pregações querem tratar a mensagem da cruz como se fosse um manual de autoajuda, aonde muitos pregadores estão dizendo: você é o centro, você é o ponto fraco de Deus, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Mas o evangelho, ele não é antropocêntrico, o evangelho, ele é cristocêntrico, porque ele aponta para a cruz. O evangelho não é um simples manual de usos e costumes. Quantas igrejas só fala sobre uso e costume, não fala sobre a cruz, não fala sobre santificação, não fala sobre regeneração, não fala sobre novo nascimento. O evangelho não é uma narrativa fantasiosa, ou seja, tudo aquilo que pregamos é verdade. Jesus veio, curou, libertou, salvou, morreu, ressuscitou. O evangelho não é algo que
se adequar à cultura da época. Aleluia, nós vivemos em um tempo onde a sociedade quer que tudo seja adequado à cultura, mas o Evangelho ele não pode ser customizado ou adequado à cultura da época, porque ele está acima do tempo. Então, pregador, o que é o Evangelho? Romanos, capítulo de número 5, versículo 8 a seguir, diz um pouco sobre o que é o Evangelho. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é o Evangelho, pregador? 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Aleluias. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele experimentou a ira de Deus. O castigo que era meu recaiu sobre ele. Aleluias. Sendo assim, a cruz, diferente do que os judeus pensavam, do que os romanos pensavam, não era um cenário de fragilidade, mas era uma demonstração do poder de Deus. E Paulo entendia isso. Paulo sabia que na cruz o cordeiro se fez leão. Na cruz, a videira verdadeira se fez raiz em meio a uma terra seca. Na cruz, o rei se fez servo. Na cruz, Deus se fez homem. Na cruz, o diabo foi destronado. O pecado foi vencido. O inferno foi vencido. De maneira que na cruz foi aberto um livre caminho para que eu e você tenham acesso até a presença do Pai. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Aleluia! Porque não me envergonho do Evangelho? Porque ele é poder de Deus. Qual é a concepção que nós temos sobre poder? Qual é a concepção que você tem sobre poder? Porque quando se fala de poder, o homem natural, ele vai pensar em poder político, em poder aquisitivo, em poder social. Em muitas igrejas, quando vai se falar sobre poder, as pessoas pensam: eu preciso de poder para vencer na vida. Eu preciso de poder para conquistar os meus sonhos. Eu preciso de poder para conseguir a minha casa, o meu carro. Mas aqui o Evangelho está sendo demonstrado que tem poder, sim. Mas é preciso compreender que o pano de fundo de Romanos é que todos os homens pecaram. E todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Então o poder que é falado aqui do Evangelho é um poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque todos nós estávamos afastados de Deus. Todo aquele que não crê em Cristo, ele é filho da ira, ele está debaixo da ira de Deus. Mas Deus, ele demonstrou a sua graça através do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para a transformação.
É poder de Deus para libertação. É poder de Deus para mudança de mentalidade. Aleluias. Que evangelho é esse? Que em muitos lugares está sendo pregado, mas que não gera mudança. Que evangelho é esse? Que em muitos lugares é ensinado, mas não gera mudança. Porque o verdadeiro evangelho é um evangelho que confronta, é um evangelho da cruz, é um evangelho que nos convida à renúncia, é um evangelho que nos convida à humilhação, é um evangelho que aponta para a glória de Deus, que aponta para a cruz de Cristo. Glória! Aleluia! Que nessa noite nós possamos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Que nessa cruz nós possamos olhar para Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluias, glórias a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas para a salvação de quê, pecador? Do que eu preciso ser salvo? Nós precisamos ser salvos do nosso estado de alienação espiritual. Do nosso estado espiritual. Por quê? Em Isaías capítulo de número 59, vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então nós precisamos ser salvos do nosso próprio estado de alienação espiritual, porque os nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. Aleluia, Deus. O maior obstáculo entre você e o teu Deus é o teu pecado. E é por isso que se manifesta o Evangelho para a nossa salvação. Mas se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, quem é que salva? João capítulo de número 3, versículo 16. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem salva. Quantas denominações religiosas têm pregado de maneira errônea? A salvação está aqui. Se você sair dessa denominação, você não está mais debaixo da graça. Mas nós precisamos entender que a nossa salvação não está condicionada a uma igreja, a uma placa de ministério, a um líder espiritual. A nossa salvação está condicionada a uma pessoa, Jesus Cristo. De maneira que quem morreu por nós não foi uma denominação, não foi um líder religioso. Quem morreu por nós foi Jesus. E Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Aleluias. Quando nós somos salvos? Quando cremos em Cristo. Quando cremos em Cristo, vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de justificação. O nosso passado é perdoado, somos justificados. A partir do momento que cremos em Cristo, nós vamos passar por um processo de santificação no presente. O Espírito Santo vai nos santificar para que venhamos nos tornar a imagem perfeita de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando cremos em Cristo, por ocasião do arrebatamento, no futuro vai acontecer a glorificação. Teremos o nosso corpo transformado conforme o corpo de Cristo. Então, quando nós somos salvos da culpa do pecado, porque
porque somos justificados do poder do pecado, porque por meio da santificação no presente, o pecado ele não tem mais domínio, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade sobre nós. E nós seremos salvos também da presença do pecado por ocasião da glorificação, porque quando Jesus vier, a Bíblia vai dizer que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aleluia. Se você crê nessa promessa, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Então o Evangelho ele nos livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Aleluia. Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui nós percebemos que existe uma condição: é de todo aquele que crê. E crer aqui na Bíblia não é simplesmente uma fé meramente intelectual. Aqui está falando de confiança, aqui está falando de entrega, aqui está falando de renúncia, porque existem vários tipos de fé. Existe a fé intelectual, que é apenas aquela fé que até mesmo os demônios têm. A fé intelectual sabe sobre Jesus, mas essa fé ela não causa mudança. Existe também a fé temporal, que é aquela fé que serve apenas para receber curas e receber milagres, mas não é uma fé que leva a pessoa a buscar o dono da bênção. Existe também a fé doutrinária, que é a fé que me faz acreditar naquilo que está escrito. E existe a fé salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Aleluia, Deus. O Evangelho é poder de salvação, mas é para todo aquele que crê. Qual tipo de fé você tem tido na presença de Deus? Será que é apenas uma fé intelectual? Eu sei que Jesus existe, eu sei que o inferno existe, mas isso não muda nada na minha vida. Será que a nossa fé tem sido apenas uma fé temporal? Eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre, eu vou na igreja porque eu preciso de uma libertação. Ou seja, uma fé que busca os milagres, mas não busca os dons dos milagres. Será que a nossa fé é meramente doutrinária? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que o céu existe, nós cremos que o inferno existe, mas não muda nada em nós. Essa fé não pode salvar. Nós sabemos que os fariseus da época de Jesus, eles conheciam a palavra, mas o conhecimento deles não os levou a crer e serem salvos através da fé em Cristo. E existe a fé salvadora, que é uma fé que confia, é uma fé que se entrega, é uma fé que renuncia o mundo, é uma fé que confia em Jesus, que sabe que Jesus já morreu, já pagou o nosso pecado, já nos justificou, de maneira que a morte não é mais temida pelo verdadeiro cristão, porque ele sabe que de uma vez que ele passa para a eternidade, ele estará nos braços do Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o seu atributo divino que expressa a sua perfeição moral, integridade, imparcialidade, ao tratar todas as criaturas conforme suas ações e natureza. Aleluia.
Deus. Entra um serial killer em uma creche. Ele mata 10 crianças inocentes. Esse serial killer, ele é culpado. Ele está diante de um juiz para ser julgado. O que se espera é que o juiz bata o martelo e que aquele serial killer ele seja morto na cadeira elétrica. Esse é o consenso de justiça. Se aquele juiz, baseado no seu amor e na sua misericórdia, libertar aquele serial killer, ele não está sendo justo, ele está sendo injusto. Esse é o cenário que Paulo ele vai retratar na carta aos Romanos. Todos nós éramos como esse serial killer. Quebramos todas as leis, as exigências de Deus. Nós estávamos diante do tribunal de Cristo. De Deus, melhor dizendo. Deus haveria de bater um martelo dizendo: eles são culpados. Como que Deus poderia nos justificar sem deixar de ser justo? Existe um dilema. Deus ele precisa condenar o culpado. Mas Deus, baseado no seu amor e misericórdia, Ele quer libertar e dar uma nova chance ao culpado. Como que Deus ele vai resolver esse dilema? Paulo vai explicar. Na cruz. Porque na cruz, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele levou o meu e o seu pecado. Na cruz, houve uma transferência de culpa. Toda a minha culpa, Jesus levou. Eu fui justificado. Na cruz, toda a justiça de Cristo foi imputada, atribuída a mim. De maneira que na cruz, quando Deus ele olha para o Filho, ele vê os pecados da humanidade. E o próprio Pai executa na cruz do Calvário o Filho. A ira de Deus, a justiça de Deus, mata o Filho na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Aí na cruz, aleluia, ele abre um novo caminho. Todo aquele que crê em Jesus é justificado, é perdoado. Quando você crê em Jesus, a justiça de Cristo é imputada em você. De maneira que quando Deus ele olha para mim e para você, Ele vê em nós a justiça de Cristo, a imagem de Cristo. Por isso nós somos aceitos diante de Deus. Então, quando se fala sobre justiça, o que vem em nossa mente? Que o injusto precisa pagar. Mas aqui em Romanos, a justiça de Deus se manifestou de uma forma que nós, injustos, fomos perdoados. Jesus levou o nosso pecado. Então o Evangelho fala sobre isso. Evangelho não é pregar: Jesus vai te dar uma casa nova, Jesus vai te fazer trocar de carro, Jesus vai te dar um bom emprego. Tudo isso pode acontecer, mas olha a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho fala que na cruz Cristo levou o meu e o seu pecado. Na cruz você tem agora uma nova perspectiva de vida. Aleluia. Essa mensagem, ela mexe com você? Essa mensagem, será que fala com você? Aleluia. Porque, irmãos, a gente vai em congresso, às vezes o pregador não fala nada com nada, só porque é barulhento, todo mundo chora, todo mundo se alegra. Agora, quando se prega uma mensagem da cruz, parece que os corações estão endurecidos, parece que as pessoas não compreendem a profundidade, a grandeza, a largura, a altura do amor de Deus expresso por mim e por você. Porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que significa o justo viverá pela fé? Pastor, estou agora vivendo pela fé, não vou mais trabalhar. Pastor,
Eu estou vivendo pela fé. Eu achei um dinheiro na rua, achar não é roubado, estou vivendo pela fé. Não é sobre isso. Viver pela fé significa viver de forma condizente com a fé revelada por meio de Jesus. Viver pela fé significa viver de forma condizente com a fé em Jesus. Entendi não, pastor? Deixa eu explicar para você. Efésios, capítulo de número 4. Versículo 22, a seguir. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aqui vamos viver pela fé. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, no quais estáis selados para o dia da redenção. Então, o que é viver pela fé? Viver uma vida condizente com a palavra. Aquele que furtava não pode furtar mais. Aquele que mentia não pode mentir mais. Eu preciso me despojar do velho homem, porque agora eu sou templo, sou casa morada do Espírito Santo. Aleluias. Os meus olhos não podem contemplar qualquer coisa. Os meus ouvidos não podem ouvir qualquer coisa. A minha boca não pode falar qualquer coisa, porque agora eu vivo pela fé. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar sobre os seus pés. Vamos estar orando nessa noite. Espírito Santo, a tua mensagem foi pregada nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. A minha oração é para que a mente do teu povo possa ser despertada para o conhecimento do teu Evangelho. A minha oração, Espírito Santo, é para que nós venhamos amadurecer na fé, para que não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, para que não venhamos ser levados por homens que enganam fraudulosamente, mas que a nossa mente possa ser impactada pela tua palavra. Jesus, nós te agradecemos pela cruz, porque foi por meio da cruz que fomos reconciliados com o Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Ó Deus, a tua palavra diz que nós não fomos comprados com prata e com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ó Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A minha oração é para que essa mensagem possa frutificar e gerar frutos dignos de arrependimento no coração da tua igreja. Ó Pai, a minha oração é para que a tua igreja seja edificada, a tua igreja seja renovada, a tua igreja seja renovada pela tua palavra, transformada, pois a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra revivifica. A tua palavra é luz, a tua palavra é caminho, a tua palavra é bússola. Pai, que possamos receber discernimento por meio da tua palavra. Espírito Santo, venha renovar o teu povo, venha renovar a tua igreja. Que aquele que orava em línguas venha voltar a orar, que aquele que sentia a tua presença venha voltar a sentir, que sejamos tocados, que sejamos confrontados pelo poder da tua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, eu oro pelo pastor desse
semana, sem a tua presença, sem o teu poder. Precisamos da tua graça. Ah, Jesus, o que seríamos de nós sem a tua graça, sem a tua presença? Espírito Santo, aonde estaríamos nós sem a tua presença? Tu és o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que está conosco nos momentos difíceis, nos momentos de fragilidades, nos momentos de dificuldades, aquele que tem intercedido por nós, aquele que tem nos guiado em toda a verdade. Tu és verdadeiro, tu és perfeito, tu és santo. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade de passar ao pastor, o qual vai estar finalizando. Aleluia, esse som da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém?